Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Estou aqui eu no bloco Claridades Evangélicas, né? Para passar aqui mais uma lição aurida de um livro espírita. E um livro espírita assim muito impactante, que eu li a primeira vez já tem alguns anos e reli, né, recentemente, que é o Grilhões Partidos, né? Que é do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, né? Que fala basicamente de um caso severo de obsessão espiritual, né? E trabalhos mediúnicos, né? Desobsessão, né? Para ser ser mais específico, né? Que fala sobre a menina Esté, né? Que quando completou 15 anos, teve uma crise muito grande, que a gente vai ver no decorrer da história, que se passou de uma possessão, né, obsessiva, que seria a obsessão no seu grau máximo, né? Como a gente está aqui, a possessão, que a pessoa perde inclusive o controle físico, fica à mercê da ação direta do espírito obsessor. É algo que não se vê muito, mas que acontece. Óbvio, é sempre bom lembrar que para chegar a esse ponto, houve toda uma história antes de permissividade, né? Porque a gente sempre fala o livre-arbítrio, a gente pode se livrar, né, da influência ruim dos espíritos, né, obsessores, etc. Tudo bem. Mas a gente às vezes vai alimentando tanto durante um tempo, durante uma encarnação, duas encarnações, e aí essa influência acaba sendo tão arraigada que a gente já não consegue por nós mesmos nos libertar, né? Aí se faz a possessão. Mas mesmo assim a possessão ela tem um termo, né? Não é uma coisa que vai dominar para sempre, né? Então nesse caso é isso. Então tem aqui o Coronel Medeiros, né? Que é uma família da alta elite, né? Do Rio de Janeiro aqui, né? Mora aqui no apartamento da Avenida Atlântica, como se diz, né? A família então, uma festa de 15 anos, né? Abastada, né? Aquela festança, e ali mesmo Esté dá essa crise, começa a tremer e tal, e aí acaba a festa, né? Óbvio, né? E acaba por ser internada em um hospício como louca, porque ninguém entende, né? Inclusive Emmanuel sempre já nos disse, há muitos médiuns desequilibrados, obsediados no hospício, que não são loucos realmente, né? Porque a gente tem como louco no sentido físico, né? Uma pessoa que tem um problema mental, neurológico, psiquiátrico, e muitas vezes não é, muitas vezes é uma influência espiritual maligna que a pessoa abraça, mas é claro, com o tempo acaba se tornando loucura, porque a impressão, a pressão obsessiva muito ruim acaba realmente desarranjando o nosso psiquismo e acabamos enlouquecendo mesmo, né? E além de fazer o tratamento espiritual, tem que fazer o tratamento psiquiátrico também, ok? Mas no caso de Esté, aqui, ainda havia tempo de tratar ela no sentido desobsessivo, porque ela não chegar à loucura efetivamente, mesmo que resolvesse uma obsessão, né? Mas tratava-se de uma família que realmente desapartada de questões espirituais, né? Acho que até tinha, acho não, né? Pela leitura que eu fiz, tinha até uma grande barreira, um grande preconceito com essas coisas de espiritismo, né? Sempre colocando como uma coisa marginalizada. Hoje isso já não acontece muito, né? Hoje em dia o espiritismo faz até sucesso. Mas nesses outros tempos aqui, né, que é o tempo desse livro, não era bem assim, né? O espírita ainda era um ser meio marginalizado, né? A pessoa não é espírita. Eu já olhava assim, né? Eu quando comecei no espiritismo, né, eu peguei a transição disso. Já tinha o espiritismo, né, tinha uma boa gama de pessoas que fazia sucesso no espiritismo, já ainda tinha uma outra gama que tinha essa atitude assim de discriminação, de repúdio ao espiritismo, né? Eu vi bem essa transição, mas o repúdio hoje é bem menor. Porém, a situação aqui de Esté, do Coronel Medeiros, é de repúdio. Então, agora o que eu quero pegar especificamente do livro, eu não quero contar a história toda, o que eu quero aqui por Claridades Evangélicas é especificamente uma parte que me chamou muita atenção. Porque Rosângela, uma trabalhadora espírita, vai até a casa do Coronel Medeiros tentar esclarecê-lo que a filha dele, Esté, estaria passando por um problema obsessivo e que precisava de tratamento espiritual. Obviamente ele não reagiu bem a isso, distratou muito a moça e a expulsou do seu apartamento, né? Distratou e tudo mais, né? Só você lendo o livro para ver a cena.
E aí, e aí, especificamente, o que é que eu quero? O retorno de Rosângela ao apartamento do Coronel Medeiros. Não é isso? Coronel, né? Coronel, né? Questão, é coisa de patente mesmo, né? Ele era coronel, mas não é coronel de fazenda, não. É porque é contexto na cidade, né? É a patente dele mesmo. Então, Rosana, ela com o passar do tempo, ele se convence de que a filha realmente tinha questões espirituais, há toda uma história, claro, até chegar onde eu vou, ao ponto que eu quero comentar. E ele realmente faz amizade, né, com as pessoas do centro. E aí vai reunir com os amigos do centro espírita no apartamento dele. E quem aparece lá? Rosângela, que ele distratou um tempo antes. E aí ele olha ela com aquela surpresa, né? Aí eu vou ler essa parte aqui, ó. Então, o anfitrião, no caso o coronel, não pôde ocultar a surpresa, defrontando Rosângela. Pela mente reviveu a cena desagradável em que fora protagonista infeliz quando a jovem o buscara com manifesta simpatia pela filha, no caso Esther. Parecia que os céus apresentavam-lhe ensejo ditoso de reparar o procedimento que aqui se deixara conduzir pela animosidade, pode educação, animosidade, a animosidade gratuita que mantinha em relação ao espiritismo. Então ele tinha uma animosidade pelo espiritismo e ele transferiu isso para Rosângela naquele momento. Então ele lembra disso agora quando ela entra no apartamento dele. Então o coronel, demonstrando satisfação ante a chegada de novos amigos, elucidou sincero. Então ele foi e falou na frente de todos, dela, de Rosângela e de todos, né? Hoje o Senhor penetra realmente no meu lar, porquanto me confere o ensejo de desculpar-me com a senhorita pela indelicadeza e incivilidade com que a tratei noutra oportunidade, aqui mesmo, ou seja, aqui mesmo no apartamento dele. Sua religião, de fato, é pauta de nobre conduta, promovendo-a ao perdão espontâneo, conforme o atesta, retornando a esta casa que doravante também é sua. Então ele se desculpa com ela, diz que a casa é dela, né? Se arrepende amargamente pela indelicadeza, né? Pela grosseria com que ele a tratou, né? E são coisas que acontecem muito na vida, gente. Então vamos ter cuidado, né? Muitas vezes a gente não concorda com alguma coisa, a gente tem a gente às vezes tem um tratamento meio rude com algumas questões, né? E às vezes acabamos agredindo uma pessoa que se faz portador dessa questão da qual, por exemplo, no caso dele aqui, ele tinha uma animosidade com o espiritismo. Então Rosângela vai na casa dele para falar que a filha dele precisa de tratamento espiritual e ele a trata mal, né? E depois se arrepende, né? Depois que ele realmente... E Rosângela o perdoa, claro, vai na casa dele, ele pede desculpa, pede perdão e diz que a casa é dela. É um momento muito emocionante, né? Quando eu li a primeira vez, fiquei até emocionado, né? Caiu as lágrimas, não. Chegou lágrima não, mas fiquei emocionado, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, às vezes a gente não é simpático a certas ideias e estamos com tendência a agredir as pessoas, né? E aí depois a gente se arrepende, a gente vai ver mais tarde que essa ideia não é tão ruim. Ou a pessoa não é ruim por estar com aquela ideia, pode ser que ela esteja equivocada, por exemplo, estava equivocada na época, e aí é uma pessoa que a gente poderia fazer uma amizade, poderia ter uma relação boa. Então vamos ter cuidado com isso. No caso aqui acabou bem, Rosângela, por realmente ser espírita de coração, o perdoou, e ele também reconheceu o erro dele, reconheceu primeiro a necessidade de espiritualização, para ajudar a filha dele no processo obsessivo, reconheceu que ela precisava sim de tratamento espiritual e reconheceu, com isso, foi lá e se desculpou com Rosângela e realmente, muito constrangido, claro, como eu estaria muito constrangido no lugar dele. Mas cuidado que nem toda situação isso é possível, né? Temos que nem sempre é possível acabar bem, nem sempre todo mundo vai ser tolerante, nem sempre vamos ter a oportunidade de nos desculpar e de reparar. Nem sempre a gente tem essa oportunidade. Quer dizer, vamos ter lá na frente, quem sabe, mas assim, tão imediatamente, a gente não tem essa oportunidade de reparar, né? A nossa atitude ruim com outra pessoa, né? Então vamos ter um pouco de cuidado. E nós, como espíritas, vamos tentar pautar nesse exemplo de Rosângela, quando alguém for assim, duro com a gente, mal educado, porque não gosta do espiritismo, porque não gosta do que a gente fala, ok, deixa ele falar, o senhor me desculpe, ou a senhora me desculpe, e se retira, como Jesus disse, tira a poeira debaixo dos pés e sai.
quando chegar o momento dessa pessoa, o momento dela chegará, como chegou do coronel, entendeu? Não vamos criar uma inimizade por conta disso, como Rosângela não criou, né? Que ela estava focada no trabalho dela com relação à disseminação e ajudar as pessoas através do conhecimento espírita, né, gente? Porque ser espírita de verdade não é fácil. É muitas vezes passar por uma coisa como essa e sair realmente equilibrada, sair bem. E muitas vezes a gente, mesmo espírita, estudando há anos a fio, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente não sai bem, né? A gente sai com raiva, a gente sai chutando balde. É difícil, né, gente? Mas é a necessidade. Realmente ser espírita verdadeiramente é saber lidar com situações como essa também e sair da maneira saudável, da melhor maneira possível, ok? Vamos buscar então a inspiração, né, dos bons espíritos, do mundo maior, de Jesus, né? Para que esse momento a gente possa ter, nesses momentos como esse, momentos parecidos como esse, a gente possa ter o equilíbrio necessário, né? Para nossas vidas, né? Para nós em espírito. Ok? Então, Claridades Evangélicas, estamos aí, viu? Forte abraço a todos. Curtam aí o vídeo. Quem não se inscreveu no canal Raciocínios Espíritas, se inscreva, ative o sininho, certo? Compartilhem e siga as mídias do canal, que tem o Twitter do Raciocínios Espíritas, tem o Instagram e o Facebook também. Fiquem com Deus, um forte abraço.